Boa tarde a todos. Eu espero que esteja gravando aqui. Tá, pastor, tá gravando. Ok. Muito obrigado, irmão Silene, pelo convite e aos demais membros da diretoria. Estamos juntos aqui com o Clube Guardiões da Fé, que fazem parte da Igreja Central do Paraíso, para juntos cumprirmos mais um requisito no cartão de líder. Quero convidá-los a, juntos, elevarmos a Deus uma oração pelo estudo dessa tarde. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela existência do Clube Guardiões da Fé e pelo empenho de cada membro da diretoria na conquista da liderança, não apenas em conquistar o lenço de líder, o distintivo de líder, mas, acima de tudo, servir a nossos juvenis. Abençoa esse momento e cumprimento de requisito, ilumina a nossa mente para compreendermos os teus ensinos nessa ocasião, e que esse material, que depois vai ser repassado aos que não puderam estar conosco, possa abençoá-los e ajudá-los nessa jornada da liderança. Te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês me ouvem perfeitamente? Estão vendo perfeitamente o slide aí? Você pode responder, irmão Silene? Vocês me ouvem e veem a tela? Sim, pastor. Ok, então o tema de hoje é revelação, inspiração e iluminação. Eu gostaria da participação de vocês em alguns momentos para nós adentrarmos a Bíblia Sagrada a esse tema tão especial, tão profundo, tão curioso, que é como nós compreendermos profundamente esse livro, mas, acima de tudo, como esse livro chegou até nós. Como Deus, um ser sobrenatural, ele se revela a homens naturais. Então, nós iremos conhecer como Deus se comunica com o ser humano e como Deus, ele, digamos assim, atua para que surja esse produto chamado Bíblia, que oferece à humanidade o plano da salvação. Então, quero fazer uma primeira pergunta aos aspirantes a líder. Eu gostaria que vocês participassem. Qual é a doutrina mais importante, na sua opinião? Ligue aí o seu microfone, por gentileza, e diga, na sua opinião, qual é a doutrina mais importante? Alguém gostaria de começar? Fiquem à vontade, um de cada vez, tá bom? Qual é a doutrina mais importante? É a doutrina do santuário, do sábado, da lei de Deus, da volta de Jesus? Quem gostaria de dar uma opinião? Eu gosto bastante da de santuário. Santuário, E obrigado. para mim abrange bastante coisa quando se fala do santuário em si. Muito bem. Alguém mais quer falar? A doutrina do sábado. Sábado. Eu já acho que é a doutrina da lei. Doutrina da lei de Deus. Alguém mais quer falar? O tempo que vem Jesus. A volta de Jesus. Muito bem. Então, eu queria dizer para vocês que as doutrinas que vocês falaram são muito importantes, mas há duas doutrinas básicas que, sem elas, as demais não têm sentido algum, né? A doutrina de Deus e a doutrina das Escrituras. Embora o santuário, o grande conflito, a lei de Deus tenham seu lugar, são doutrinas assim fundamentais na vida cristã. Deus, ele é o centro, né, da teologia, da vida, da Bíblia. Mas mesmo Deus, sem a doutrina das Escrituras, ele não pode ser conhecido. Então, nesse aspecto, em termos de nos aproximarmos de Deus, conhecermos o seu plano, a doutrina, digamos assim, inicial seria a doutrina das Escrituras. Inclusive, não assim, não fazendo uma escala, né, das doutrinas, mas apenas para mostrar a relevância dessa doutrina, o papel dela, para nós compreendermos o plano de Deus para a nossa vida.
dentre as 28 crenças fundamentais adotadas pelos adventistas do sétimo dia, a primeira é a doutrina das Escrituras. Então, após nós compreendermos as Escrituras, nós vamos compreender a criação, a doutrina da humanidade, as demais doutrinas como a Trindade, a salvação, a lei de Deus, a ressurreição e a morte, a nova terra, etc. Então, hoje nós iremos estudar basicamente sobre as Escrituras, através desses 3 tópicos: revelação, inspiração e iluminação. O que cada uma delas significa e qual é a importância delas para a nossa vida. Então, a primeira delas é revelação. Essa palavra, como vocês podem ver aqui no slide, deriva-se do latim revelare, e o significado é retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. Quando eu estou afastando aqui a minha tela, não está aparecendo para vocês não, né? Está congelada a minha tela, né? Que eu estou tirando do meio para ler. Tá congelada, pastor, a sua. Deixa eu diminuir aqui. Agora sim. Então, a palavra revelação vem do latim revelare, significa retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. Significa, portanto, fazer conhecido o que era secreto ou ignorado. O substantivo revelação pode se referir à ação de revelar, mas também ao efeito da revelação: contar, tornar conhecido, patentear, trazer à luz. Então, Deus, ele se revela em palavras, ações, através de muitos canais, embora a revelação plena é na pessoa de Jesus. Então, isso está, digamos assim, resumido em um capítulo de um livro chamado Tratado de Teologia, na página 27. Então, a revelação, ela é o processo pelo qual Deus se comunica com a humanidade para apresentar o seu plano, né, a sua vontade. E como é que Deus se revela ao homem? Deus se mostra, né? Deus se apresenta. Basicamente, há 3 tipos de revelação. A revelação geral, que ela é de caráter universal, ela é acessível a todas as pessoas, em todos os lugares. E, na revelação geral, nós entendemos que Deus é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o Senhor do universo. Essa revelação geral, ela acontece através da natureza. O Salmo 19 diz que o sol, né? Ele fala sobre o Criador. Essa revelação geral acontece através da consciência humana e também através da história, ok? Agora, a revelação especial, ela já é o processo pelo qual Deus se comunicou a si mesmo e seu propósito redentor com a raça humana, por intermédio de Israel, do povo de Israel, dos profetas e dos apóstolos, mas supremamente em Jesus Cristo. Também são os meios pelos quais ele continua se revelando pelas Escrituras sob o poder iluminador e convencedor do Espírito Santo e pela proclamação da Igreja a todas as nações da terra. Isso também está no Tratado de Teologia, na página 32 a 33. Então, a revelação especial, ela já não é de caráter universal, digamos assim, ela já não é algo acessível a todas as pessoas, em todos os lugares. Ela não é apenas uma revelação, digamos assim, panorâmica sobre quem é Deus, mas ela já atinge indivíduos. Então, Deus revela o seu propósito de salvar, mas há milhares, há milhões que não aceitam essa revelação, não têm interesse nessa revelação, não entram em contato com essa revelação. Embora o próprio Deus, através das Escrituras, através da pessoa de Jesus, através da igreja, ele procure alcançar o ser humano, as pessoas são livres para escolher ou não. Então, muitos sequer aceitam a existência de Deus, sequer aceitam a revelação geral. Contemplam a natureza, têm assim, lampejos na consciência humana sobre o certo e o errado, percebem que a história há um fio condutor, né, uma providência divina guiando os acontecimentos. Mesmo assim, eles negam tudo isso e dizem que Deus não existe, que o universo é obra do acaso, entendeu? Já a revelação especial, ela é mais específica, né? Para alcançar pessoas que realmente são sensíveis, né, à sua voz
e ao seu chamado. Dentro da revelação especial, nós encontramos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, ela é seletiva, como eu estava falando. Deus se comunica com seres humanos específicos de forma pessoal, ok? Ela é redentiva. O foco é o pecador, né? Salvar o homem, restaurar o homem. E ela é acomodativa. Ela é marcada pela adaptação divina ao nível da humanidade. Então, Deus se adapta ao homem para que ele possa compreendê-lo. Seja assumindo uma forma antropomórfica, ou seja, digamos assim, enviando Jesus como um homem encarnado. Então, Deus Filho encarna e ele apresenta ao ser humano o plano do seu Pai ou o plano de Deus, ok? E Ellen White, falando sobre Jesus e sobre essa revelação especial, ela escreveu o seguinte: Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Então, note, Jesus tanto é o centro como é a circunferência, ele é tudo. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Então, Ellen White, uma autora norte-americana, que para nós adventistas é tida como inspirada por Deus, ela escreveu nesse livro Nossa Alta Vocação, esse resumo, né, que condensa, que concentra muito da sua compreensão sobre Cristo como o grande revelador do Pai. Um fato curioso, irmãos, dê uma olhadinha nesse quadro aqui à esquerda. Ellen White, quando ela visitava uma família, a família Kellogg, né? Ela sempre contemplava na parede esse quadro, essa pintura de Jesus Cristo. Esse quadro foi pintado por John Sartain em 1866, e Ellen White dizia que era o mais parecido que ela, digamos assim, que ela havia visto das visões que ela teve de Jesus. Então, ela dizia que esse quadro, essa pintura, era o Jesus mais parecido com o Jesus das suas visões. Uma das descendentes da família Norton, né? Ela escreveu, em 1935, o seguinte: lembro-me bem de ver o irmão e a irmã White vindo à nossa casa muitas vezes quando eu era criança, provavelmente entre os anos de 1878 e 1881. Então, Ellen White visitou aquela família há vários anos. A irmã White comentava sobre a semelhança da imagem e o Salvador que ela tem visto em suas visões. Suas palavras eram: sim, sim, ele parece o Salvador como me tem sido mostrado em visão. É o mais semelhante do que qualquer outro que tenham visto. Isso causou grande impressão em todos nós. Pouco antes de minha mãe morrer, ela recontou essa história a alguns dos irmãos e irmãs de Mountain View, Califórnia. Então, que fato interessante. Que fato interessante aqui, curioso, né? Então, olha aí esse quadro. E para Ellen White, era o Jesus mais próximo do Jesus que ela contemplou em visão durante as cenas que ela escreveu. Então, se você quer entender melhor a revelação especial, você precisa ir à Bíblia, porque a Bíblia Sagrada faz parte da revelação especial, a revelação que os profetas receberam e transmitiram à igreja e à humanidade. E eu recomendo que você leia esses dois livros, O Libertador, de Ellen White, e esse livro, O Incomparável Jesus Cristo, do pastor Amin Rodô, um teólogo adventista, um teólogo sistemático. Então, esses dois livros apresentam vislumbres maravilhosos da revelação especial de Deus e de Jesus Cristo, que é a sua revelação máxima, a sua revelação suprema, ok? Então, eu vou adiantar aqui. Olha essa frase aqui que Ellen White escreveu sobre a pessoa de Jesus. Todo o amor paternal que veio de geração em geração através do coração humano, e toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito e inexaurível amor de Deus. A língua não pode exprimir, nem por escrito é possível descrever. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda o infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor. Não obstante, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade,
e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá revelar. Com relação a esse pensamento e a primeira parte aqui da nossa palestra, eu quero ler com vocês o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia aí perto, abra, por favor. Eu vou abrir aqui a minha e fazer uma leitura aqui sobre Jesus Cristo como o grande revelador. Está escrito assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o apóstolo João, ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra, né? Nós sabemos que o verbo, na língua portuguesa, ela define as ações, né? Assim, e Jesus, ele definiu, irmãos, a revelação de Deus para o universo. Mas aqui abaixo, no versículo 14, está escrito assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Deus envia Jesus para que realmente os seres humanos possam conhecê-lo. Uma vez, Jesus estava dialogando com seus 12 discípulos ali na mesa da ceia, e um deles perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou o seguinte para aqueles discípulos: há tanto tempo estou convosco, como você me pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus realmente é a revelação suprema do Pai. Eu queria contar uma história interessante, que tem a ver com um ator italiano chamado Pietro Sarubi. Esse homem, ele foi convidado por Mel Gibson para gravar algumas cenas do filme A Paixão de Cristo. Ele foi convidado para fazer o papel de Barrabás, que aparece em uma cena ali, na hora do julgamento de Jesus. Então, eles fazem um acordo. Mel Gibson diz que Pietro Sarubi não pode ver o ator que vai representar Jesus, somente na hora da cena. Eles não podem conversar, não podem se encontrar no set. Então, ele aceita o desafio, se prepara, e então, na hora da cena, ele diz que quando Jesus olha em sua direção, acontece algo interessante, que ele escreve aqui em um livro intitulado Pietro Sarubi de Barrabás a Jesus, em italiano. Então, ele diz assim, ó: foi um grande impacto. Eu senti uma corrente elétrica entre nós. Eu vi o próprio Jesus. Quando olhou nos meus olhos, os olhos de Jesus não tinham ódio nem ressentimento, só misericórdia e amor. Então, nesse livro, Pietro, ele apresenta a sua conversão. Curiosamente, ele tem o mesmo nome do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e quando Jesus olha na sua direção com um olhar de compaixão e de exortação, de repreensão, ele se converte, chora amargamente e começa uma nova vida. Então, Pietro também testemunha do impacto que foi contemplar Jesus. Quando nós também temos um encontro com Cristo, de fato, nós conhecemos quem é Deus. Então, a primeira parte, eu queria deixar claro que a revelação, então, é Deus tirando o véu, se apresentando ao ser humano para que nós possamos conhecê-lo, né? Deus não poderia ser conhecido sem a sua própria ação, né, de se revelar. Agora, vamos ao segundo passo, que é a inspiração. O que é a inspiração? Essa palavra inspiração nós usamos sempre para designar alguém que tem um grande talento, né? O pregador estava inspirado, o poeta estava inspirado, o cantor, etc. Mas, em termos bíblicos, o significado de inspiração vai mais além. É o processo pelo qual a Escritura chegou à mente humana. Representa o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em seres humanos selecionados, no sentido de movê-los a proclamar as mensagens recebidas de Deus. Alguns falaram a palavra, outros a escreveram. O termo inspiração se refere à obra do Espírito Santo sobre esses mensageiros ou profetas, seja para falarem, seja para escreverem. Visto que essas pessoas foram inspiradas ou movidas pelo Espírito Santo, suas falas e seus escritos também podem ser considerados inspirados. Eu quero convidar você a ler 2 passagens a respeito. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 1. Então, eu queria pedir alguém para ler para nós, a um desbravador ou uma desbravadora, por gentileza. Se você está com a Bíblia perto aí,
Se ninguém está, porque alguns estão em trânsito, só me avisem aí que eu leio aqui para vocês, tá bom? 1 Pedro, Exatamente. Na verdade é 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu localizar aqui para vocês. Versículo 21. O 20 e o 21. 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Vamos ouvir, então. 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Obrigado, Tayane. Então, o apóstolo está dizendo que nenhuma parte da Escritura provém do raciocínio humano, da inteligência humana, da vontade humana, da razão humana. Mas ele escreve aqui que esses homens santos, homens separados, selecionados, como diz aqui a passagem, que está no tratado também de teologia, eu vou ficar devendo a página aqui, na hora de digitar eu acabei esquecendo, mas é uma página próxima à anterior, que eu li, diz aqui que esses homens selecionados, esses homens santos, separados por Deus, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Agora, veja outra passagem, que é 2 Timóteo 3,16, por favor. Essa é a segunda passagem que dá base à doutrina da inspiração, ou ensino bíblico da inspiração. Então, vamos agora a 2 Timóteo, por gentileza. Capítulo 3, versículo 16. Quem gostaria de ler esse verso? 2 Timóteo 3, verso 16. Quem pode ler para nós? Ok, você pode ler novamente, Tayane? Por favor. Olha, Gilson. Vai ler, Gilson? Toda Pode ler, Gilson. a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito bem. Então, Paulo, ele escreveu que toda a Bíblia, como Pedro também destacou, é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada é a palavra grega theopneustos, que significa soprada, né? Você sabe que a palavra pneu, né? Ela é uma palavra que vem do grego. Vem da palavra pneuma. Então, a palavra theopneustos, ela foi a ação do Espírito Santo soprar ou conceder, né, essa palavra, essa revelação de Deus, ok? Então, espero que você esteja entendendo bem. Um dos principais assim, teólogos adventistas, estudiosos cristãos, que sistematizou a doutrina de Deus e a doutrina da revelação, porque elas andam juntas, foi Fernando Canali. Ele é um professor emérito da Universidade Andrews, que fica lá nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro muito interessante chamado O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, um estudo hermenêutico sobre revelação e inspiração. Então, eu separei alguns tópicos aqui de Canali para ler para vocês. Por exemplo, definimos inspiração como o processo pelo qual a informação revelada ao escritor bíblico é registrada em palavras. Neste processo, dois agentes, um divino e o outro humano, se interagem na produção do texto bíblico. Então, Canali, ele deixa claro que as palavras revelação e inspiração são usadas de maneira muito próxima pelos teólogos, pelos estudiosos. Mas, de maneira assim mais técnica, a inspiração seria a produção das escrituras. Então, Deus se revela ao profeta, e o profeta, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo concede, né, condições, o habilita a produzir o texto bíblico. É isso que ele está dizendo. O autor bíblico é dependente do Espírito Santo para receber a revelação e para plasmar, né, nas palavras da Escritura Sagrada, ok? E ele fala sobre dois principais, assim, duas principais compreensões de inspiração, ou dois modelos de inspiração, né? Que é a inspiração verbal
e a inspiração do pensamento. O que seria a inspiração verbal? É como se Deus ditasse ao profeta cada palavra que ele vai escrever. Então, quando o Espírito Santo, digamos assim, atua na vida do profeta, ele, digamos assim, entrega todas as palavras. E cada palavra da Escritura, ela é literalmente dada por Deus. Já a revelação, já a inspiração de pensamento, Deus atua no nível da mente, né? E o próprio autor escolhe as palavras, embora ele seja dependente do Espírito Santo. Por que que nós cremos que a revelação de pensamento, ela está mais próxima do que a Bíblia ensina? Porque, por exemplo, você pode ler o Evangelho de Lucas, você pode ler ali a introdução do Evangelho de Lucas e de Atos também. Então, Lucas, ele deixa claro que ele fez uma pesquisa acurada, tomando por base materiais que já haviam sido escritos sobre a vida de Jesus de maneira ordenada. Então, ele organiza o seu material para que o seu destinatário, né, possa compreender os fatos como aconteceram. Então, o Espírito Santo inspirou Lucas realmente, mas ele foi guiado na pesquisa que ele fez a selecionar de maneira adequada os materiais que foram transformados no Evangelho de Lucas, que foi inicialmente enviado a Teófilo. Então, Ellen White, ela também fala sobre isso. E eu queria ler uma citação aqui para você. Antes, porém, deixa eu ler também o que escreveu Emilson dos Reis, para ficar claro na sua mente que está cumprindo o requisito, o que é iluminação. A iluminação pode ser definido como a ação do Espírito Santo sobre um indivíduo, capacitando a entender a mensagem, a revelação de Deus. Então, tanto o profeta pode falar, como o profeta pode escrever em nome de Deus. Ok? Então, João Batista, ele falava, né? Ele não escreveu. Mas, ao pregar, o Espírito Santo iluminou, né? Inspirou a sua mente. E outros, como João, já escreveram o conteúdo das Escrituras. Ellen White, ela falando sobre a forma como a inspiração ela acontece, ela disse o seguinte na introdução do Grande Conflito, na página 7. Aliás, a introdução do Grande Conflito, ela apresenta, assim, a sua compreensão sobre a inspiração. E vale a pena você ler com calma todas essas páginas introdutórias do Grande Conflito, e não são muitas, para você compreender não apenas como Deus ele se revela, como Deus inspira o profeta, mas como Deus também ele se valeu da própria serva dele, Ellen White, para produzir esse livro, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Vale a pena você dar uma repassada para ter uma visão maior sobre esse tema. Ela disse assim, ó: a Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas. Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que a Bíblia ela tem sua fonte em Deus. Deus é o seu autor. Mas não foram anjos que escreveram, mas os próprios seres humanos escreveram a Bíblia. Foram 40 autores, ao longo de 1.500 anos. E no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. Se você lê os Salmos, há um estilo, a poesia, né? Se você lê, por exemplo, o livro de Números, há crônicas, há prosa. Se você lê Apocalipse, há profecia. Se você lê crônicas, há genealogias. Então, ali há literaturas, né? Há estilos literários diferentes, que representam a própria habilidade, o conhecimento, a bagagem cultural dos escritores. Você nota que Paulo é um escritor que usa poucas metáforas. Ele tem um raciocínio assim, muito aguçado. Já Pedro usa uma linguagem mais simples. Então, nos originais, você pode notar uma diferença muito grande entre o grego de Paulo e de Pedro. Pedro é um grego mais pobre, mais simples, e Paulo, um grego mais apurado. Então, isso mostra que há diferença nos estilos, nos autores, como Ellen White está dizendo aqui. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o vocabulário é humano. Os exemplos são humanos. As ilustrações, as parábolas, a não ser quando o profeta narra uma visão, um sonho, aí sim. Mas, em termos gerais, os autores falam sobre colheitas, sobre
digamos, recursos monetários, sobre dinheiro, sobre roupas, sobre sentimentos humanos, etc. O ser infinito, por meio de seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos. Então, a gente nota que Deus, ele tomou posse, né, do profeta, tanto da sua mente, como do seu coração, das suas emoções, da sua vida como um todo. Então, Deus tomou o profeta como um todo, guiando, né, ele nesse processo. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Então, parece que Deus deu a revelação maior, digamos assim, de maneira majoritária, e o ser humano, ele também atuou, né, concretizando o que Deus lhe revelou em linguagem humana. Então, a gente nota aí a visão de Ellen White. Agora, meus amigos, deixa eu ver aqui. Já pulamos para iluminação, né? Estava comentando inspiração e agora acabei colocando uma frase aqui no meio, né? Essa frase era antes. Agora vamos para a iluminação, que é a última parte. Então, a iluminação pode ser definida como a ação do Espírito Santo sobre um indivíduo, capacitando a entender a mensagem e a revelação de Deus. Então, diferente da inspiração, que é concedida ao profeta, a iluminação é concedida a todas as pessoas que desejarem. O Espírito Santo pode guiar. Eu quero ler aqui com vocês também o Evangelho de João, capítulo 16. Vamos abrir a Bíblia e ler essa porção para encontrar base, né, para a iluminação. São João, capítulo 16, ok? Vou ler aqui para vocês. Versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a Bíblia, ela deixa claro que o Espírito Santo nos conduz à verdade, a compreender a palavra de Deus. Avançando um pouquinho mais aqui, Ellen White falou sobre a nossa dependência do Espírito Santo para compreendermos a Bíblia, ou seja, sermos iluminados para entender a inspiração de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las mal. Muitas vezes a leitura da Bíblia fica sem proveito e, em muitos casos, é até nociva, quando se abre a Bíblia sem reverência nem oração. Quando os pensamentos e afeições não se concentram em Deus, ou não se acham em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas e o ceticismo se robustece com o próprio estudo da Bíblia. Então, há um livrinho de Ellen White chamado Caminho a Cristo, que tem mais de 150 traduções. Na página 110 revela a importância do Espírito Santo, da oração, da reverência ao lermos a Bíblia. Ela já está dando algumas pautas para nós compreendermos as Escrituras. Então, a iluminação, ela é dada a todo ser humano que se submete, né, através da reverência, da oração e da dependência do Espírito para compreender as palavras da Escritura. É por isso, irmãos, que muitas vezes uma pessoa analfabeta, alguém que não é dotado de leitura, ele consegue entender a Bíblia. Às vezes até consegue aprender a ler na Bíblia, porque ele se submete a Deus, ele busca a ajuda do Senhor e o Espírito Santo guia a sua mente às Escrituras. Ok? Queria encerrar essa parte da iluminação mostrando a vocês aqui algumas ferramentas para a compreensão da Bíblia. Embora o Espírito Santo nos guie à verdade, nós não podemos deixar de nos valermos de ferramentas comprovadas no estudo das Escrituras. Então, por exemplo, textos nas línguas originais. Se você tem acesso ao grego, ao hebraico e ao aramaico, as três línguas que foram, digamos assim, foram usadas pelos profetas, pelos escritores bíblicos, a sua compreensão poderá ser maior. Então, ler a Bíblia nos idiomas originais é mais ou menos como assistir televisão. Se você conseguir ler a Bíblia nos originais, é como se você estivesse assistindo TV em cores. E ler a Bíblia, digamos assim,
Nos idiomas modernos, como o português, é como se fosse assistir TV em preto e branco. Há uma grande diferença. A riqueza é muito maior. Essa ilustração é apresentada pelo pastor Emilson dos Reis no seu livro Introdução Geral à Bíblia. Então, Emilson dos Reis também fala sobre as traduções. Então, você deve ver várias traduções, mas procurar uma tradução comprovada, porque há algumas traduções tendenciosas, algumas traduções também encomendadas, que têm um propósito de defender o ponto de vista de uma denominação. É o caso, por exemplo, da tradução Novo Mundo das Escrituras, que é usada pelas Testemunhas de Jeová. Então, ela tem algumas alterações de versos bíblicos, como é o caso de João 1, verso 1, que eu li para vocês, onde o artigo 1 é acrescentado. Então, quando você lê o texto, que está escrito assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a tradução Novo Mundo apresenta assim, no princípio era a palavra e verbo é a mesma coisa, não altera nada, mas logo em seguida diz assim, ó, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, esse artigo, ele não está no original. E nessa tradução, a tradução é tendenciosa para defender a ideia de que Jesus não é Deus, mas é um ser criado. Então, você deve procurar uma tradução confiável, e eu recomendo a tradução Almeida Revista Atualizada. Ela é uma das melhores. Ok? Tanto a Almeida Fiel como a Almeida Atualizada, Revista Atualizada, e agora a Nova Almeida. Ok? Você pode se valer também da tradução da Bíblia de Jerusalém, que é excelente, e de outras tantas, tá bom? Disponíveis no mercado. Você pode usar também uma concordância bíblica, nada mais é do que uma chave bíblica, com as palavras, os textos bíblicos na ordem alfabética para facilitar, um dicionário teológico, um dicionário bíblico apresenta várias palavras bíblicas com o seu significado. Uma enciclopédia bíblica também tem um excelente do Dr. Rodrigo Silva, e os escritos de Ellen White para os adventistas, eles são uma ferramenta extra para nos guiar a Bíblia, não para substituí-la, mas para nos ajudar a valorizar, a aplicar e a nos dedicarmos à leitura desse livro sagrado. Eu recomendo a série O Conflito, formada por 5 livros, o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Essa série vai te dar um panorama geral de toda a Bíblia, ok? Agora, quais são as diretrizes para interpretar a Bíblia, já que estamos falando de iluminação? Em primeiro lugar, considera a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. A Bíblia não se contradiz, ela tem uma grande mensagem que é o plano da redenção. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então, não traga ideias preconcebidas à Bíblia, ou não leia a Bíblia com as lentes da tradição, da experiência, da cultura, mas deixe que a própria Bíblia fale por si mesma. Terceiro, interprete através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Então, evite, porque um texto fora do contexto pode se tornar um pretexto, como diz o adágio popular. Considere sempre o contexto imediato da passagem. Então, quando você lê a passagem, lê o texto logo acima e logo abaixo. Nesses textos, você já pode compreender o que o autor está dizendo. Um equívoco muito forte que acontece, muito comum, é o texto, por exemplo, de Atos capítulo... Deixa eu abrir aqui para vocês, para ficar mais claro. Atos capítulo 10. Quando as pessoas leem Atos capítulo 10, a partir do verso 9, Pedro recebendo ali a visão do lençol, elas dizem que esse texto ele é uma autorização para o consumo de alimentos imundos. Quando há outros textos, como, por exemplo, Levítico 11, Deuteronômio 14, que deixam claro que os alimentos imundos devem ser evitados pelo cristão. Mas se você ler o próprio texto, o contexto imediato, ou seja, ler o capítulo completo, você vai perceber que essa visão que Pedro recebeu do lençol está apenas querendo dizer que Pedro não deveria considerar imundos Cornélio e os gentios para quem ele ia pregar. Ok? Então, atente a isso aí. Quarto ponto, considere o contexto histórico. O quinto ponto, perdão. O contexto histórico pode lhe ajudar a entender melhor alguns fatos.
Procure primeiro o sentido literal, depois, se necessário, o sentido simbólico ou figurativo. Você só deve transformar aquele texto em uma aplicação, em uma compreensão simbólica, se for claro, ok? Leia o texto em outras boas traduções também, isso vai aclarar. Determine o gênero literário que está sendo utilizado na passagem, que você está considerando. Saiba diferenciar interpretação, reinterpretação e aplicação. E, finalmente, esteja disposto a aceitar coisas novas, mesmo que conflitem com suas ideias anteriores. Esteja disposto a mudar, se for necessário. E, para fechar aqui o nosso encontro, a nossa palestra sobre iluminação, alguns métodos de estudo da Bíblia. Eu recomendo a você a leitura diária e contínua de toda a Bíblia. Isso é chamado ano bíblico. Você começa de Gênesis, vai até Apocalipse, lendo 3 capítulos todos os dias e 5 no sábado. A outra é a análise da mensagem de um livro bíblico. Então, você pode estudar um livro bíblico. Vamos estudar agora Deuteronômio. E, através da lição da Escola Sabatina, o autor, ele apresenta a realidade de que Deuteronômio apresenta a verdade presente. Interessante, né? Então, vamos estudar essa mensagem no livro de Deuteronômio. Estudos que buscam a solução bíblica para um problema específico, né? Então, você tem um problema, por exemplo, a predestinação, e você quer entender se realmente o ser humano é predestinado, se a vida dele já está automaticamente decidida por Deus, se ele está salvo ou perdido, ou se ele tem livre-arbítrio. Então, para solucionar esse problema, você vai analisar a Bíblia. Estude palavras também, você pode estudar as palavras bíblicas, a palavra Jesus, por exemplo, qual o significado dela na Bíblia, a palavra salvação, a palavra pecado, a palavra igreja, etc. Estude um tópico, estudar uma doutrina, o sábado, a lei de Deus, o santuário, na Bíblia. É outra maneira de estudar a Bíblia. E um estudo biográfico também, para conhecer melhor um personagem, um profeta, um apóstolo, ou um cristão que aparece nas Escrituras, ok? Então, basicamente, amigos, é o que eu tinha para transmitir para vocês. Eu quero convidar você não apenas a conhecer esse assunto, mas a ser um amante das Escrituras, um amante da Bíblia Sagrada, e alguém que ama Jesus de todo o coração. Que Deus abençoe você e que, ao conhecer melhor esse assunto teórico, né, você possa, na prática, ter contato com Deus através da sua revelação, inspiração e iluminação. Se houver alguma pergunta também, fique à vontade para a gente encerrar com uma oração. Tá certo, pastor. Só, na verdade, uma recomendação, né? O nosso livro para os aspirantes a líderes é o livro do ano jovem, né? Livro jovem, e de Brian Ball. E ele fala em defesa da Bíblia. E é um livro, assim, muito interessante, que alguns de nós já concluímos a leitura, né? E nesse livro, ele nos dá, assim, um rumo mais forte, evidências para responder a tão questionada pergunta. Podemos confiar mesmo na palavra de Deus, né? Podemos confiar mesmo na Bíblia? Então, com esse estudo, né? Iluminação, revelação, inspiração, a gente vai seguindo no caminho realmente que nós devemos confiar realmente na Bíblia, porque nela está escrita a verdadeira Escritura Sagrada, né? A Escritura que vem de Deus. Então, é um livro, não sei se a Sociedade de Jovens já leram esse livro, é o livro deles do ano, né? Mas é um livro, pastor, que está muito, muito bom mesmo para a gente estudar sobre a Bíblia e acreditar mais e mais nela. Está completo, né? E quero agradecer muito, pastor, a sua disponibilidade conosco, viu? O seu apoio a nós, como Clube de Desbravadores. É muito importante para um clube, para o desenvolvimento de um clube, ter um pastor assim, atuante, defensor, né? E que apoia, principalmente espiritualmente, o clube. Muito obrigado, irmã Lene. Deus seja louvado. Eu quero pedir que nós encerremos, então, com uma oração. Vamos orar? Querido Deus, que privilégio foi estar com os desbravadores da Igreja Central, com parte da liderança, que agora, ao cumprir mais um requisito, alcança mais uma etapa do almejado sonho de serem líderes investidos.
e rogamos que todos eles possam concluir com êxito esse cartão de classes agrupadas e o cartão de líder. Nos ajude não apenas a conhecer fatos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, mas experimentar na prática esse contato com o ser que nos criou e que se revelou mesmo após o surgimento do pecado. Nos ajuda a conhecer Jesus, o nosso amado Salvador, e ter na Bíblia o nosso livro de cabeceira. Abençoe a irmã Silene, seu esposo Gilson, Guilherme, a Tayane, a Letícia e os demais, o Wagner, apoiadores do Clube de Desbravadores. Rogamos que nos dê uma boa noite, um bom descanso, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais, pastor. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Maranata. Senhor logo vem. Ok. Guilherme, para eu finalizar a gravação, eu clico em algum lugar ou só fecho?